Começa agora, leitura da Bíblia, com o pastor Galdino Júnior. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal do pastor Galdino Júnior. Você está participando do nosso programa especial de leitura anual da Bíblia, uma jornada de fé, crescimento e revelação da palavra de Deus. Esta ação é apoiada pela UCLA, Universidade Cristã Conhecimento e Liderança Avançada, que acredita no poder transformador das Escrituras. Quer saber mais sobre a UCLA? O link está nos comentários. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar com alguém que também precisa ser edificado e ler a Bíblia. Está pronto para mergulhar na Bíblia e permitir que Deus fale com você a cada capítulo? Então vamos juntos nesta caminhada abençoada. A leitura de hoje começa agora. Dia 1. Vamos começar com Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus do firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. E Deus chamou ao firmamento o céu, e houve a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: deixe as águas sob o céu em um lugar, e apareça o solo seco. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie, e assim foi.
E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo o que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento, e assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom, e houve a tarde e amanhã o sexto dia. Concluímos o capítulo 1 do Gênesis. Vamos para a reflexão. Gênesis capítulo 1 nos revela que tudo começa com Deus. Em meio ao caos e à escuridão, sua voz traz ordem, luz e propósito. Cada palavra criadora revela um Deus intencional, que transforma o vazio em vida e o nada em plenitude. Ao contemplarmos a criação, do céu à terra, da luz às estrelas, dos mares aos seres humanos, percebemos que não somos frutos do acaso, mas obra de um Criador que viu tudo o que fez e declarou: eis que era muito bom. Esse capítulo nos lembra que, quando Deus fala, o impossível se forma, e onde havia desordem, nasce um novo começo. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.